E se eu te dissesse que aquilo que hoje parece ser o símbolo da liberdade financeira no Brasil, o Pix, pode não ser eterno? Pois é, enquanto milhões de pessoas acreditam que nada vai substituir essa tecnologia tão prática, o Banco Central Brasil já tem data marcada para lançar o Drex 2026, a chamada moeda digital do Banco Central. Alguns dizem que será o fim do Pix, outros chamam de Pix 2.0, mas a verdade é bem mais complexa do que qualquer manchete sensacionalista. De um lado, temos a promessa de modernização do sistema financeiro brasileiro, com mais eficiência, menos burocracia e integração global. Do outro, o fantasma do controle financeiro Brasil, levantando dúvidas sobre até onde o governo poderia ir no monitoramento do nosso dinheiro. O que seria o futuro do dinheiro? Mais liberdade ou mais vigilância? Essa é a polêmica que ninguém quer encarar de frente, mas que vai impactar cada um de nós em breve. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar não apenas como funciona o Drex, mas também a diferença entre Pix e Drex, os riscos do Drex e como você pode ter proteção financeira pessoal diante desse cenário. Vamos falar de Bitcoin como proteção, Stablecoins Brasil, e até da possibilidade de uma conta no exterior como escudo contra um futuro incerto. Se você acha que já entende o jogo, se prepare. As próximas linhas podem virar sua chave sobre o verdadeiro futuro das transações financeiras no Brasil. Você já reparou como as notícias sobre o Drex Pix 2026 mexem com a nossa cabeça? Quando o Banco Central Brasil anunciou oficialmente que a moeda digital do Banco Central, chamada Drex, começaria a rodar em 2026, eu vi muita gente ficar com um pé atrás. Uns comemoraram como se fosse o início de uma revolução no sistema financeiro brasileiro. Outros ficaram com aquele frio na barriga, pensando se seria o começo do fim do Pix, ou até um tal de Pix 2.0. E não é exagero dizer que a novidade levanta questões sérias sobre liberdade, privacidade e até sobre o futuro do dinheiro. Pensa só, quando o Banco Central Drex assume a dianteira nesse projeto, ele não está apenas criando mais um aplicativo bonitinho de pagamentos. Ele está colocando nas mãos do governo a capacidade de ditar como o sistema bancário e crédito pode funcionar daqui para frente. É como se estivéssemos diante de um tabuleiro novo, onde algumas regras ainda não estão claras. E o brasileiro, acostumado com a agilidade do Pix, agora se pergunta: será que o Drex vai substituir o Pix? Será que o que a gente chama de liberdade financeira não está correndo risco de virar só uma ilusão? E eu confesso, quando ouvi esse anúncio, também me senti dividido. De um lado existe aquela esperança de modernização, de ver o CBDC Brasil elevando o país a outro patamar no futuro das transações financeiras. Mas do outro lado, vem a preocupação real de ver uma moeda digital controlada pelo Banco Central abrir espaço para um controle financeiro Brasil ainda maior. E é justamente nessa tensão entre inovação e vigilância que a história começa. Mas para entender melhor onde estamos pisando, precisamos primeiro esclarecer uma coisa essencial: como funciona o Drex de verdade. Quando a gente fala em Drex, é impossível não se perguntar: como o Drex funciona na prática? Ele não é simplesmente uma atualização do Pix, mas sim uma CBDC Brasil, ou seja, uma moeda digital do Banco Central. Diferente de uma criptomoeda Brasil, que nasce descentralizada, o Drex é totalmente centralizado. Quem emite e controla é o Banco Central Brasil. Isso significa que ele pode enxergar cada operação, ditar as regras e até definir como o sistema financeiro brasileiro vai evoluir. É aqui que muitos enxergam tanto oportunidade quanto perigo. Se por um lado o Drex promete eficiência, transparência e modernização do sistema bancário e crédito, por outro lado, surgem dúvidas legítimas. A diferença entre Pix e Drex é justamente essa. Enquanto o Pix é apenas uma forma de transferir o dinheiro que já existe no banco, o Drex
é a própria forma digital desse dinheiro, criado e supervisionado pelo Banco Central Drex. É como se o governo tivesse inventado uma versão oficial do real em formato digital, que não depende mais do papel moeda e que pode redefinir completamente o futuro do dinheiro. E é justamente por isso que o vídeo propõe um mergulho em 4 partes. Primeiro, recapitular o que é o Drex. Depois, analisar o que mudou desde que o projeto começou. Em seguida, explorar os impactos reais na vida das pessoas. E, por fim, discutir como se proteger. E aqui já adianto, não é papo de ficção científica. É sobre o futuro das transações financeiras no Brasil, que pode estar nas mãos de uma moeda digital controlada pelo Banco Central. Mas antes de falar de riscos ou proteção, precisamos olhar para as diferentes formas de CBDC que existem no mundo e entender onde o nosso Drex se encaixa. Existem 2 jeitos de enxergar uma moeda digital do Banco Central: o modelo de varejo e o modelo intermediado. No primeiro, cada pessoa teria uma conta direta no Banco Central, guardando seu dinheiro ali sem depender de bancos tradicionais. Parece prático, mas imagine o impacto disso no sistema bancário e crédito. Os bancos perderiam depósitos e, sem eles, não conseguiriam emprestar. É como se o coração do sistema ficasse nas mãos de um único órgão. Essa versão radical gera debates acalorados, porque, na prática, reduziria o papel dos bancos a quase nada. Já no modelo CBDC intermediada, o cenário é diferente. O cidadão continua tendo conta nos bancos de varejo, mas os saldos são registrados também no Banco Central. Assim, os bancos permanecem como interface, oferecendo crédito, investimentos e serviços. Esse formato preserva o equilíbrio do sistema financeiro brasileiro, evitando uma ruptura completa. É por isso que muitos especialistas acreditam que o Banco Central Drex vai seguir esse caminho. Afinal, se há algo que o Brasil não pode arriscar, é desestabilizar de vez o mercado de crédito. E aqui surge a grande pergunta: se o Drex 2026 realmente for uma CBDC intermediada, até que ponto ele muda a nossa vida? De imediato, pode parecer que não muda nada para o usuário final. O Pix continua funcionando, os bancos continuam operando e a gente segue transferindo valores no dia a dia. Mas nos bastidores a engrenagem muda totalmente. O Drex ou Pix deixam de ser concorrentes diretos e passam a ocupar papéis complementares. Mas será que isso significa que o Drex vai acabar com o Pix? Ou será apenas mais uma camada escondida no sistema? No começo, muita gente acreditou que o Drex 2026 seria quase como uma criptomoeda Brasil, porque a ideia inicial era usar blockchain, assim como o Bitcoin. Essa tecnologia traria transparência e descentralização, conceitos muito valorizados no mercado financeiro moderno. Mas com o tempo, o Banco Central Brasil decidiu mudar o rumo. O Drex não terá blockchain nem tokenização. Em vez de ser um dinheiro digital programável, virou uma ferramenta voltada aos bastidores do sistema bancário e crédito. Essa guinada pode soar decepcionante para alguns, mas faz sentido se olharmos a aplicação prática. Imagine alguém tentando usar o mesmo carro como garantia em 2 empréstimos diferentes, em bancos distintos. Hoje, sem um sistema unificado, isso poderia passar despercebido. Mas com o Drex, os bancos terão acesso imediato a esse tipo de informação, impedindo fraudes e trazendo mais segurança. Na prática, o cidadão comum talvez nem perceba, mas o futuro das transações financeiras ganha mais confiabilidade. Agora, vale refletir. Essa mudança não deixa claro se o Drex vale a pena para o usuário final. Afinal, não estamos falando de uma moeda para o dia a dia, mas de uma moeda digital controlada pelo Banco Central que atua como guardiã das garantias no crédito. E se hoje o foco é resolver problemas técnicos do setor financeiro, quem garante que amanhã o Banco Central Drex não mude as regras novamente? O projeto já passou por tantas alterações
que a pergunta inevitável é: até onde esse caminho pode nos levar e quais novos riscos podem surgir? Muita gente ainda confunde. Afinal, o Drex vai substituir o Pix? A resposta é não. Apesar de alguns terem chamado de Pix 2.0, o Banco Central Drex tem um papel completamente diferente. O Pix nasceu para simplificar a vida das pessoas, trazendo transferências instantâneas, gratuitas e acessíveis a todos. Já o Drex 2026 atua nos bastidores, como uma camada invisível do sistema financeiro brasileiro, focada em operações entre bancos e instituições. Enquanto o Pix é o palco iluminado, o Drex trabalha atrás da cortina. Isso significa que o cidadão comum vai continuar usando o Pix para pagar o cafezinho, transferir dinheiro para a família ou até fazer compras online. O Drex ou Pix não estão em uma corrida de quem é melhor, mas sim em funções distintas. O Pix garante agilidade no dia a dia, já o Drex traz controle, segurança e eficiência para o sistema bancário e crédito. É por isso que o fim do Pix não está no horizonte. Pelo contrário, ele segue sendo o protagonista do futuro das transações financeiras para milhões de brasileiros. Mas há um detalhe curioso que poucos percebem. Se por enquanto o Drex vale a pena apenas como ferramenta de bastidores, nada impede que, no futuro, ele seja adaptado para o varejo e comece a competir de verdade com o Pix. E se isso acontecer, imagine um controle financeiro Brasil muito mais severo, com o governo podendo ditar onde, como e até quando você pode gastar. Essa possibilidade abre espaço para uma nova questão que mexe com a nossa segurança. Como se proteger caso o Drex evolua para uma moeda digital controlada pelo Banco Central ainda mais restritiva? Quando falamos em riscos do Drex, não dá para fingir que está tudo tranquilo. Se amanhã o Banco Central Drex resolver transformar essa moeda digital do Banco Central em algo mais rígido, o brasileiro comum pode se ver sem opções. É por isso que a ideia de proteção financeira pessoal entra em cena. A primeira saída é o Bitcoin como proteção. Diferente do Drex, o Bitcoin é descentralizado e não depende de governo. Mas atenção, só faz sentido se você tiver as suas próprias chaves. Caso contrário, você continua exposto ao mesmo risco de controle. Outra estratégia é apostar nas stablecoins Brasil, como o USDT, que tem paridade com o dólar. Elas oferecem estabilidade maior do que o Bitcoin no curto prazo e ainda mantêm o dinheiro fora do alcance direto do controle financeiro Brasil. Pense como uma forma de diversificação inteligente. Você não depende apenas do real, mas tem uma reserva que acompanha a moeda mais forte do mundo. Essa pode ser uma maneira de se proteger da volatilidade local e, ao mesmo tempo, escapar de um eventual cerco do sistema financeiro brasileiro. E, por último, existe a opção mais complexa: abrir uma conta no exterior. Não é algo simples, exige orientação e, muitas vezes, um consultor especializado. Mas pode ser um escudo importante se o Brasil adotar uma moeda digital controlada pelo Banco Central em formato mais autoritário. Essas três alternativas, Bitcoin, stablecoins e conta internacional, não são garantias de imunidade, mas representam ferramentas reais para quem quer se antecipar ao futuro das transações financeiras. E aí fica a pergunta que não sai da cabeça. Será que estamos preparados para o que vem pela frente? Depois de mergulhar nesse universo do Drex 2026, não dá mais para ignorar que o jogo mudou. O Banco Central Brasil está abrindo caminho para um novo capítulo no sistema financeiro brasileiro e você precisa decidir se vai apenas assistir ou se vai agir. Como já disse Pablo Marçal, você não precisa de mais horas de trabalho, precisa de mais horas de sabedoria. E essa sabedoria passa por entender os riscos do Drex, se preparar e buscar proteção financeira pessoal antes que seja tarde demais. Existem alternativas reais: Bitcoin como proteção, stablecoins Brasil e até mesmo uma conta no exterior.
Mas nada disso adianta se você continuar paralisado. A decisão está em suas mãos, e cada escolha que você fizer hoje pode garantir ou comprometer o seu futuro. Então eu te pergunto, você prefere ser refém de uma moeda digital controlada pelo Banco Central ou construir sua própria liberdade no futuro das transações financeiras? Não deixe essa reflexão morrer aqui. Escreva nos comentários o que você pensa sobre o Drex ou Pix. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode mudar o rumo da sua vida financeira. Lembre-se, conhecimento só gera transformação quando é aplicado. E no fim das contas, crise é para quem dorme.